Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod AZ. Eu sou a professora Carlinha Fernandes, professora de linguagens, e tenho o prazer de trazer aqui um tema muito relevante, um tema muito importante, não só para os vestibulares, né? Mas um tema essencial para a nossa história, para a história do nosso país, que é o marco temporal e a demarcação das terras indígenas. E para brilhantar o nosso episódio, eu trouxe um grande amigo do coração, Thiago Pavanelli. Olá! E aí, Carlinha, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Prazerzão estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre um assunto que é importante, um assunto que envolve aspectos, né, da história do Brasil, como você disse, que é sobre a demarcação de terras indígenas. E a gente está aqui para... Super delicado Super também, delicado, né, então por isso a gente está aqui para destrinchar um pouquinho sobre isso e ajudar da melhor forma possível os nossos vestibulandos em relação a esse assunto, né? Isso, então, começar assim. Começar? Começar do começo. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Pleonasmo vicioso. O que é um marco temporal? Bom, seguinte, Carlinhos, o marco temporal, ele tem esse nome marco temporal, né? É uma ação do STF, Supremo Tribunal Federal, que busca estabelecer algumas regras em relação à demarcação de terras indígenas. E ele tem esse nome marco temporal porque, de acordo com essa ação, busca-se delimitar uma data para discutir tudo aquilo que envolve demarcação de terras indígenas, um marco temporal. E qual seria esse marco temporal? Dia 5 de outubro de 1988, que é a data em que foi promulgada a nossa Constituição atual. Então, de acordo com essa ação, toda demarcação de terra indígena no Brasil tem que ter como referência o dia 5 de outubro de 1988. O que isso significa? Os povos indígenas, eles têm que, de alguma forma, comprovar que eles estavam naquele espaço, naquela terra, até ali a data, né, limite, que é o marco, que é o dia 5 de outubro de 1988. Né? Porque como que funciona hoje em dia? A própria Constituição, ela já estabelece no seu artigo 231 todas as regras sobre demarcação de terras indígenas. Eu ia até perguntar isso, como que ela afeta, né, a demarcação das terras? Hoje, esse processo ele é feito pela FUNAI. E ele envolve todo um aspecto cultural, toda uma análise, né? Porque de acordo com a Constituição, as terras indígenas são direito aos povos originários do Brasil. Então a própria Constituição estabelece esse direito sobre as terras, né, aos povos originários, e isso é discutido pela FUNAI a partir de todo um estudo, toda uma análise que envolve aspectos culturais, sociais desses povos indígenas, para fazer essa demarcação de terras. Tá? Qual é a ideia, então, do marco temporal? A ideia do marco temporal é fazer essa alteração na Constituição e estabelecer que, então, agora esse processo tem como base o dia 5 de outubro de 1988. Então, não vai envolver mais, caso seja aprovado, não vai envolver mais todo um estudo que é feito pela FUNAI, que leva em consideração uma série de outros fatores que, de acordo com o marco temporal, não seria levado em consideração. Tiago, é assim, é como que se antes dessa data não tivesse nada. Não tivesse. Ninguém não estaria aqui, daqui do dia 5 para frente, da Constituição para frente, é isso. A data, né, o marco temporal seria o dia 5 de outubro de 1988. Ti, sobre o marco temporal, vamos pensar o seguinte... quais são os argumentos favoráveis ao marco temporal e quais são os argumentos contra? Então vamos começar com os argumentos a favor do marco temporal, que em sua grande parte são argumentos ligados a grupos ruralistas. Então na visão deles, o marco temporal vai trazer uma certa segurança jurídica toda vez que envolver discussão sobre demarcação de terras indígenas. Porque tendo esse marco temporal, estaria-se então estabelecendo essa data para demarcação de terras indígenas, o que daria, na visão deles, essa segurança. E outro ponto também defendido por esses grupos é que a aprovação do marco temporal possibilitaria um maior desenvolvimento econômico do Brasil, porque possibilitaria com que esses grupos ruralistas tivessem mais acesso a terras,
possibilitando ampliar plantio é complicado, né? Ampliar plantio de grãos, plantios agrícolas, o que levaria a um maior desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico. Esses são os argumentos desses grupos favoráveis, mais ligados a grupos ruralistas. Os argumentos contra o marco temporal, obviamente, são argumentos que vêm de grupos indígenas, ambientalistas e outros setores da sociedade, que veem o marco temporal com uma forma muito prejudicial para a preservação das terras indígenas, para a preservação da cultura indígena no Brasil. Primeiro ponto é que esse marco temporal ele é visto por esses grupos como algo inconstitucional, porque a própria Constituição ela já estabelece as regras sobre demarcação de terras indígenas para os povos originários. E tanto é que isso é um processo que já acontece no Brasil, como eu disse, feito pela FUNAI. Então, de acordo com esses grupos, o marco temporal ele é inconstitucional. Segundo ponto, que esses grupos enxergam que o marco temporal ele vai aumentar ainda mais a violência contra os povos indígenas, porque isso vai acabar acelerando ainda mais a disputa por terras, porque qual que é a grande dificuldade? Como que os povos indígenas vão comprovar que eles estavam naquela terra no dia 5 de outubro de 1988? E um outro ponto, muitos desses povos, a gente sabe que sofreram com grandes processos de perseguição, de violência, ainda mais num período que antecede a aprovação da Constituição, que é o período da ditadura militar no Brasil, onde muitos grupos sofreram com perseguições. Então, eles precisaram se deslocar para não serem perseguidos, para não serem violentados, e não tem nenhuma, na maioria das vezes, não tem nenhuma forma jurídica deles comprovarem a presença deles numa terra até a data que o marco temporal busca estabelecer, que é o dia 5 de outubro de 1988. Então, um dos argumentos contrários ao marco temporal é que ele vai justamente aumentar ainda mais a violência contra esses povos indígenas pelo fato deles não terem condições, muitas vezes, de comprovar isso. Muitos grupos se aproveitam disso para invadir reservas indígenas, né, os grileiros, os poceiros, para invadir reservas indígenas, e a partir do momento que eles invadem, eles buscam formas jurídicas de comprovar ali o acesso àquela terra. E um outro fator que é muito importante também defendido por esses grupos é o fato de que os povos indígenas eles têm uma ligação com a terra que é diferente da ligação que o branco, né, que o homem branco tem com a terra. O homem branco, né, usa a terra para uma forma de exploração e tudo mais. Os povos indígenas têm um vínculo diferente, é um vínculo com a cultura. A terra, para eles, é uma forma de sobrevivência. Tanto é que ambientalistas também são contra o marco temporal, porque as reservas indígenas também são uma forma de preservação do ambiente, porque o índio ele não vai usar a terra como uma forma exploratória. Como muitas vezes o homem branco usa, né? Então, o marco temporal vai afetar também um aspecto cultural de preservação da cultura indígena, porque o indígena ele está vinculado àquela terra não só por uma questão ali de estar naquele espaço, mas também com um vínculo cultural de sobrevivência, né? E um último ponto que é importante também, existem muitos grupos indígenas no Brasil que não exercem nenhum tipo de contato com o homem branco. São grupos extremamente isolados e acredita-se que com a aprovação do marco temporal haveria uma corrida a essas terras, a esses grupos isolados. Então, além desses grupos isolados também terem o risco de perderem o seu espaço, eles têm o risco de perder sua vida, porque como eles estão 100% isolados, tem a questão das doenças também que pode afetar, né? E isso já é algo que desde quando os europeus começaram a chegar no Brasil, né? Isso a gente sabe que também foi responsável pela morte de muitos povos indígenas por conta do contato com o homem branco, né? Então, esses grupos que estão em isolamento, 100%, eles não têm, por exemplo, anticorpos que protegeriam o seu organismo de alguma doença que seria levada com o contato com o homem branco, né? Então, poderia até pensar numa extinção no grupo? Com certeza. Né? Então, isso provavelmente levaria à morte de mais grupos indígenas. Né? Então, é isso que a gente tem que colocar ali na balança, né?
os argumentos que são favoráveis, os argumentos que são contra, e então é importante o nosso vestibulando ele ter isso em mente na hora de construir ali os seus argumentos, né, para discutir um tema que é fundamental. Fundamental. E uma coisa assim, vamos para terminar. Tá. A solução, tá longe? Carlinha, a solução... As soluções, elas estão longe. O que acontece é o seguinte, o marco temporal, ele surgiu, essa discussão no marco temporal, ele surgiu a partir de um projeto de lei, né, o projeto de lei 490. Então isso é discutido no nosso parlamento, no nosso Congresso. Só que o ponto final vai ser decidido pelo STF, pelo Superior Tribunal Federal, porque envolve uma mudança constitucional. Então, mesmo o Congresso discutindo isso, lá atrás, né, 88. mesmo o Congresso discutindo isso, né, e aprovando ou não, quem vai dar a cartada final é o STF. Hoje essa ação ela está paralisada. Ela já foi discutida em outros momentos, mas ela está hoje paralisada. Ela vai voltar a ser discutida e isso vai ser uma decisão do STF. Né? É importante a sociedade se envolver com essa discussão, entender os pontos e ver como que isso pode afetar a preservação dos povos indígenas, da cultura indígena, a preservação do ambiente, porque isso também está sendo discutido, envolve também uma questão ambiental. Né? Então é importante a sociedade se envolver, porque é um assunto que está presente, que vai afetar muita gente, não vai afetar só ruralistas ou só povos indígenas, né? Vai afetar a nossa sociedade, a elementos da nossa cultura. Então, é importante se envolver com essa discussão. Muito obrigada. E que discussão, hein? Discussão. Espero ter sido, pelo amor de Deus, mais didático, assim, né? Muito obrigada. Suficiente para ajudar os nossos vestibulandos com um assunto que é bem complexo, né? E é Mas bem importante. Ficou muito didático, sensacional. Que bom. Tenho certeza que enriqueceu o seu repertório, ainda mais para o seu repertório. Você nos acompanha, então o seu repertório é sensacional. Isso mesmo, E muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que nos acompanha, a você que curte os nossos episódios, não só no YouTube, mas em todas as plataformas digitais. E aqui no Pode AZ é um guia completo para o seu repertório, para a sua aprovação, porque o seu sucesso é o nosso. É o nosso, com certeza. Muito obrigada, Valeu, gente. Até Obrigadão. mais. Tchau. Valeu.